Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos dar início à aula 15, tá? Agora o assunto vai começar a complicar, tá? Bom, eu vou fechar esse cara aqui. Mudou o editor. Abrir arquivo, nova janela, fechar guia. Nova guia. Uai, o que eles fizeram nesse app aqui? Ah, tá aqui. Open folder. Volta uma para trás. Eu vou guardar essa aula aqui da 14 separada, tá? Porque a gente vai meio que resetar isso tudo aqui. Então eu vou deixar ela aqui e vou criar a aula de número 15 para vocês poderem ter o conteúdo anterior ali, tá? Então vamos criar aqui a aula 15, tá? Ela vai ter a main dela, tá? Vou colocar aqui main, a função main dela, ok. E agora a gente vai entrar dentro da pastinha dela aqui, open folder. E abrir aqui a pastinha dela. Vou aqui agora dar um go mod tide aula 15. Escrevi errado. É go mod init. Aí, criou o arquivo. Bom, pessoal, a gente vai continuar usando a classe pessoa aqui. Eu vou escrever aqui, ó, type pessoa, tá? A pessoa vai ter um ID, que eu vou chamar aqui de string. A pessoa vai ter um nome e a pessoa vai ter um CPF, ok? Bom, a gente vai usar uma biblioteca do Google para gerar um UUID, tá? Então, eu vou criar aqui uma função chamada guide. Ela vai retornar uma string aqui para nós. Essa função que nós vamos usar, vou chamar aqui de ID. Vamos usar UUID.new.string. Tá. Ele vai usar essa lib aqui do Google, tá? E aqui a gente vai dar o return desse ID do Google, tá? A gente vai dar um go mod tide para ele baixar a biblioteca que a gente vai precisar. Já baixou e criou ela aqui no nosso GoSum, tá? A gente pode testar o uso dela aqui se vocês quiserem, ó, fmt.print. Vou chamar ela aqui direto e vou dar um go run aqui. Veja, ó, que gerou nosso guide aqui, que é o nosso numerador único da nossa aplicação, tá? E com esse organizador aqui, esse guide aqui, a gente pode começar a criar ID automático para nossa aplicação, tá? No PostgreSQL é muito comum usar guide, tá? No Oracle a gente não tem a opção do mesmo guide, pelo menos nas versões antigas não tem. Nas versões mais velhas não vai ter, mas nas versões novas acredito eu que já tenha o guide já automático lá no Oracle, tá? Bom, a primeira coisa que é a gente criar a nossa rota, no caso, né? A gente estava usando a biblioteca do Xi, tá? E a gente pode continuar usando o Xi do mesmo jeito aqui na nossa aplicação. Deixa eu ver se ele integra o Xi. Deixa eu copiar um dos endpoints lá, que é para a gente não precisar
perder muito tempo aqui. Deixa eu mandar ele abrir a aula 14 aqui. Vamos copiar aqui o router e copiar a nossa configuração. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Aí não quer exibir o... Aí tá aqui. Copiar essa outra configuração aqui pra gente não perder ela. A gente estava usando a mesma porta, vai continuar usando a mesma porta. Ok. Vamos dar um go mod tide aqui também. Pronto, ele baixou o Xi aqui pra gente também. Bom, basicamente aqui já dá pra gente começar. Bom, nós temos aqui o cadastro de pessoa e eu vou criar mais um tipo aqui, uma variável na verdade, global, que vai se chamar pessoas no plural. Ela vai ser um array de pessoas, ok? Bom, a princípio a gente pode procurar uma pessoa por ID, por CPF, escrever esse CPT aqui, CPF, tá? E a gente vai poder cadastrar pessoas novas, vai obter uma lista de pessoas, dá para fazer uma infinidade de coisas aqui na hora de devolver para a pessoa, tá? Bom, para a gente procurar uma pessoa, no caso, né, a gente vai poder fazer aqui um get pessoa by ID, ou seja, a gente vai procurar ela pelo ID dela, se quiser, tá? E vai devolver de acordo com o ID dela, ou seja, eu vou percorrer a minha lista de pessoas, vou ver se o ID é o mesmo e vou devolver o ponteiro dela, tá? Se eu não encontrar, eu vou devolver new. Eu posso também fazer uma função também de get pessoa by CPF. Se eu encontrar pelo CPF, eu também devolvo a pessoa, tá? E eu também posso fazer uma... A gente já fez uma por CPF, por nome não precisa. Então, basicamente aqui a gente tem formas de pegar pessoas, tá? A gente também pode retornar uma lista de pessoas, tá? Então vamos fazer os endpoints aqui. Por exemplo, eu vou dar aqui vou criar aqui uma rota nova, tá? Vou chamar aqui de pessoas lista, vou colocar aqui, ó, lista barra, tem que colocar a barra aqui também, lista pessoas, tá? Vou fechar ele aqui embaixo. Pronto, fechei a função, tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, como tem as pessoas, a gente vai fazer um JSON data de pessoas, tá? Ele vai pegar as pessoas e vai enviar as pessoas na aplicação, tá? A gente vai fazer aqui um application JSON para a gente poder devolver essa pessoa no formato do JSON, tá? E vamos poder testar aqui. A princípio a gente não tem a parte que cadastra a pessoa, a gente vai fazer um post para a gente poder cadastrar a pessoa, tá? A gente pode usar direto assim pessoa e setar a pessoa, no caso a gente vai fazer um decode da pessoa, tá? E a gente vai verificar por CPF, ou no caso aqui, como a pessoa ela não vai adicionar o ID ele vai ficar oculto, ele pode ser oculto no caso, como a gente não tem, a gente está adicionando a pessoa no caso, eu vou descrever aqui que a princípio a pessoa pode estar nulo, tá? A gente não ter o dado da pessoa em si
preenchido. A gente pode também colocar também todos os outros campos também como oculto, porque às vezes a pessoa quer localizar uma pessoa e passar o dado também. Então fica a critério de vocês, tá? Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui um post. Deixa eu fechar esse cara aqui. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai, toda vez que a pessoa colocar uma pessoa, a gente vai adicionar essa pessoa na lista e vai dizer que criou. Porém, a gente vai poder mandar procurar essa pessoa. Dá para procurar ela por dois dados, né? A pessoa pelo, deixa eu ver aqui, pelo CPF e pelo nome. Não, vamos só pelo CPF mesmo. Ou seja, se não tiver o CPF da pessoa, né? Ou seja, se ele encontrar aqui no caso, vai informar que a pessoa já existe e vamos retornar aqui um erro dizendo para a pessoa que já existe, tá? E na hora de cadastrar a pessoa, a gente vai gerar um guide, vai passar esse guide para a pessoa, tá? E vai adicionar. Essa resposta aqui do header, eu geralmente costumo colocar aqui no topo do cabeçalho. E aqui a gente vai adicionar a pessoa. Então o que é a primeira linha? A primeira linha a gente está adicionando no header que a gente vai devolver um JSON. A gente aqui está lendo a pessoa que ele colocou e devolvendo para o ponteiro de pessoa, tá? Aí a gente conseguiu decodar isso aqui, ou seja, conseguiu ler o JSON dele. A gente vai verificar se o CPF dessa pessoa já existe, ou seja, no caso aqui se ele retornar new, quer dizer que essa pessoa não existe. E se essa pessoa não existe, quer dizer que eu posso adicionar ela na minha lista. Então, vou salvar aqui. A gente vai dar o nosso go run para subir a nossa API, que ele está reclamando aqui que deixa eu tirar isso aqui. Ele lá vai poder mandar 100, né? Deixa eu ver aqui. Pode ser direto aqui. Tirar esse cara aqui, pronto. Dá um go run aqui. Acho que ele não salvou. Porque tá imprimindo na main aqui, ó, guide. Deixa eu tirar isso aqui. E rodou a nossa APIzinha ali. Agora nós vamos abrir aqui o Postman. Esse aqui ficou como uma aula e eu vou ver se tem aqui um criar folder. Tá aqui. Deixa eu ver qual que era a aula desse aqui. Esse aqui é a aula 15, então a outra era a aula 14. Então, vamos vir aqui, vamos criar uma pasta só para separar a aula 14. Por quê? Porque isso aqui era exemplos que a gente estava usando na aula 14. Como agora aqui vai começar a coisa mais séria, né? Vou deixar separado aqui. E vou criar aqui agora nossos endpoints de verdade. Então, nós vamos ter aqui um get lista pessoa barra lista pessoas http localhost 2.7001 barra lista pessoas, tá? Eu não vi lá se estava no plural o nosso endpoint. Lista pessoas, tá certo. E vamos voltar aqui no nosso post. Então, eu vou dar um send aqui. Deu nulo, ó, não devolveu nada, porque não tem pessoas, né? Quando não encontra nada, a gente também pode devolver um not found, tá? Ou seja, não encontrou nada aqui para você, tá? Agora a gente vai vir aqui também, adicionar aqui, tirar esse cara daqui, e vamos criar aqui um post. Deixa eu copiar essa URL aqui. E que a gente vai adicionar uma pessoa, vai fazer o post de uma pessoa. Vamos aqui no nosso body, how,
a gente abre um corpinho e a gente tem os campos nome, vou colocar aqui uma aspas duplas em cada um, vou colocar aqui o meu nome mesmo, Paulo, vírgula, CPF, aspas duplas aqui, e o nosso CPF vai ser 00.00.00/01, ok? Vou dar um send e veja, ó, quando eu cadastrei, eu ganhei um ID e ficou cadastrado meu dado lá na minha base. Se eu tentar enviar de novo o mesmo dado, pessoa com CPF já existe, tá? Se eu voltar aqui agora, deixa eu salvar esse cara aqui, barra pessoa, e dar um send, olha lá, salvou aqui, e agora a gente consegue vir aqui e listar, ó, teve o Paulo, vamos cadastrar aqui o Pedro, CPF do Pedro vai ser 2. Olha lá, cadastrou o Pedro. Se eu tentar buscar o Pedro de novo, eu posso ter um Pedro também com CPF 90, se eu quiser aqui, ó. Ou seja, permite cadastrar vários Pedros, só que com CPF separado. Se eu tentar mandar de novo, olha lá, o CPF já existe. Se eu vim aqui na pessoa e mandar listar agora, a gente já tem várias pessoas cadastradas, ó. Temos o Paulo, o Pedro, né, porque a nossa chave aqui de verificação é o nosso CPF, tá? Então, nós já aprendemos aqui, ó, a criar um banco de dados temporário, né, na nossa aplicação. A gente não está guardando isso dentro de um banco de dados, está tudo em memória isso aqui. Se eu fechar e abrir de novo minha aplicação, esse dado é zerado, ok? Bom, a princípio, a gente nessas aulas aqui, a gente não vai mexer com banco. O objetivo é vocês ganharem um poder de conhecimento, aonde vocês vão sempre aqui optar por gravar em memória, né? Depois, futuramente, a gente vai criar um banco de dados, né? Até porque a gente vai devolver dados muito rápido, né? Então vamos lá, ó. A gente já criou aqui um get que devolve a lista de pessoas, a gente criou um post que cadastra pessoas. A gente pode fazer um R de put, tá? Onde a gente vai passar o ID da pessoa, a gente vai pegar o ID da pessoa, vai ler o dado que está sendo passado aqui para a gente na pessoa, tá? E baseado nisso, a gente vai dar um get pessoa, procurando a pessoa, e essa pessoa existe, a gente vai colocar que pessoa não encontrada, vai dar mensagem not found para a pessoa. A gente vai procurar aqui no caso um CPF, no caso a pessoa já existe, a gente vai verificar se já existe uma pessoa com esse CPF, ou seja, que você está fornecendo. E aí por fim a gente vai pegar, após ter localizado essa pessoa pelo ID, a gente vai verificar aqui e vai passar o novo dado. No caso aqui, ou a gente passa um novo nome ou um CPF, tá? E a gente pode mandar procurar aqui uma pessoa. No caso, eu já tenho uma pessoa que é o que a gente acabou de buscar. A gente aqui vai buscar outra pessoa para ver se já não existe uma outra pessoa com o mesmo CPF que você está fornecendo, porque pode dar um conflito na hora de você cadastrar uma pessoa e tentar usar o mesmo CPF em outra pessoa. No caso aqui, eu acho que fica melhor colocar aqui como pessoa 2. E eu vou fazer, na verdade, o seguinte, ó. Aqui já existia o que a gente procurava por pessoa. E aqui eu vou ver que se existe uma pessoa, get pessoa by CPF, by CPF e ID. Peraí, not ID. Então vou passar um ID aqui também.
Vou fechar essa função. Qualquer ideia é verificar se existe uma pessoa com ID diferente e que tenha o mesmo CPF. Por quê? Porque eu não vou poder cadastrar essa pessoa, porque já tem uma pessoa usando esse CPF. Então, vou pegar essa função aqui, vou jogar nessa pessoa 2 aqui, tá? Colocar o CPF atual da que a gente localizou e o ID. No caso, se já existia aqui um mesmo CPF, a gente vai dar um conflito aqui, porque não pode existir essa mesma pessoa, tá? E aí a gente vem aqui, altera essa pessoa. Aqui na listagem, como a gente quer alterar a pessoa, eu vou colocar que isso aqui é um ponteiro de pessoa, tá? Para a gente poder devolver a pessoa. Vou tirar esses erros aqui. Então, a gente vai poder alterar a pessoa aqui. Vou dar um fechar aqui. A gente já aprendeu na aula anterior que a gente usa aqui o param_id para pegar o parâmetro, tá? E vamos lá. Vou dar um go run. Cannot p variant person argument, ou seja, na linha 77. O que tem na linha 77? Tá minimizado aqui. Faltou o ponteiro aqui. Então vamos lá. Rodou. Bom, vamos lá. A gente vai listar aqui, ó. Vai ter 0, como eu já tinha informado para vocês. Na pessoa, nós vamos cadastrar aqui o Pedro. Olha lá, o Pedro criado, ó, create. Tentei mandar o Pedro de novo, ó, conflito. Vou cadastrar agora o José, vai ser 91. A Camila, vai ser 92. Deixa eu ver aqui, o Clóvis. O Clóvis já tem aqui com CPF. Vamos listar aqui a pessoa, ó. Já tem tudo isso aqui de pessoa. Então, vamos dizer que eu quero completar o nome da Camila e eu quero alterar apenas um dado da Camila, tá? Então a gente vai criar mais um endpoint aqui, a gente vai chamar ele de put, tá? A gente vai ter aqui ele mandando como pessoa, só que como put. Eu não vi lá na nossa ferramenta se a gente colocou como put no do arquivo. Vamos ver aqui se tem ele como put. Tá como put, então tá tudo certo. Com a diferença aqui que a gente tem que colocar o ID da pessoa. Como explicado no Postman, tem que ser 2 pontos e não as chaves que a gente coloca ali na aplicação, tá? Então, vamos colocar aqui o payload aqui também. E a gente tem aqui o da Camila que a gente quer alterar, ó. A gente quer alterar o dado da Camila. Como o put ele é feito para alterar dados específicos que tem na aplicação, eu não vou mandar o ID aqui, ó, tá? Eu não estou cadastrando ele nem nada. Eu quero alterar a Camila, vai ser aqui Camila Prado, por exemplo, tá? Eu vou mudar o CPF dela aqui, não, vou deixar o CPF como o mesmo. Então, eu vou vir aqui e vou dar um send na nossa aplicação. Pessoa não encontrada. Por quê? Porque eu não forneci o ID dela aqui, ó. Tá vazio. Então, se eu vir aqui na minha aplicação e eu pegar o ID dela, ó, que é esse aqui. Deixa eu colocar aqui, pessoa. Vou fornecer o ID dela aqui, ó. Vou dar um send agora. Veja que agora deu 200. Porque localizou. Se eu mandar listar de novo os dados da Camila,
Olha lá, ó, devolveu a Camila Prado já com alterado. Se eu colocar Camila Prado alterado aqui de novo o corpo, vamos alterar aqui Prado Alves de Oliveira e mandar um send. Vou lá na lista de pessoas de novo e tem aqui. Agora vamos dizer que eu queira colocar o CPF da Camila semelhante ao 91 que já existe, que é o do José. Então vou alterar aqui o CPF dela errado, de forma errada. E veja, ó, pessoa com CPF já existe. Ele já mostrou aqui para mim que já existe uma pessoa com esse CPF. Então ele não vai permitir eu alterar o CPF da Camila de forma errada. Tá? Então nessa brincadeira aqui, a gente já criou já vários métodos. Get, post, put. E a gente também pode criar aqui também um delete, que é para deletar uma pessoa da lista. Tá? Então, vamos vir aqui na nossa aplicação, vou minimizar o pessoa também, eu vou minimizar aqui essa outra pessoa aqui também, e a gente vai fazer aqui um r.delete de pessoa. A gente vai devolver também vai pegar o ID da pessoa, vai procurar essa pessoa se ela existe, né? Ou seja, se ela não existe, a gente vai colocar que ela não foi encontrada. A gente vai poder percorrer a nossa lista de pessoas, e se o ID for igual, a gente vai remover essa pessoa da lista, tá? E devolver para a pessoa a resposta no content, ou seja, que ela foi eliminada do nosso banco, ok? Vou salvar, vou parar a nossa aplicação e vou subir ela de novo, tá? Então, a gente vai criar aqui agora, novamente, mais um método. Esse método vai ser do tipo delete. Eu vou colocar aqui que a gente vai fornecer o ID de quem a gente vai deletar. Tá? Vou salvar aqui. Vou colocar aqui pessoa. Beleza. E vamos listar aqui o dado, a gente vai estar com ela API zerada, tá? Então vamos cadastrar pessoas aqui de novo. Cadastrar o Clóvis, a Camila. Vou colocar aqui um outro CPF para ela. Vou colocar aqui o Pedro. E pronto, já temos aqui uma listinha de pessoas, ó. Temos aqui o Clóvis, a Camila e o Pedro, tá? Então, vamos deletar o Pedro aqui, ó. Pegar o ID do Pedro. Vamos colocar aqui o ID do Pedro e vamos executar aqui a nossa aplicação. Olha lá, ó, veja que deu 204, no content, já deletou o Pedro. Se a gente for lá na nossa lista agora aqui, mandar listar de novo, veja que o Pedro foi deletado. A gente pode deletar o Clóvis também. Antes aqui, ó, vou mostrar para vocês que eu vou enviar de novo o do outro, ó. E agora, ó, deu not found, ele não encontrou pessoa para deletar. Vou colocar agora o do novo. E olha lá, ó, deu 204, deletou o Clóvis. Se a gente for vir aqui agora, não existe mais o Clóvis, tá? Então, a gente viu aqui de uma maneira bem dinâmica que a gente pode obter pessoas. A lista aqui ela também poderia ser o get, já que como já o get a gente sempre vai devolver a listagem, né? Colocar aqui, mas como a gente também pode ter também, você querer pegar só o dado da pessoa, né? Eu não vou tirar esse método aqui, eu vou chamar aqui de run pessoa, né? Ou seja, eu vou vir aqui e eu quero o dado de uma única pessoa, então eu vou dar aqui um get. Você vai passar a pessoa e o ID dela, e ela vai devolver somente aquela pessoa para a pessoa. Então, vamos lá na nossa aplicação lá. Deixa eu salvar esse cara aqui. Então ficou aqui. Vou colocar ele aqui na lista de gets. Tá? Eu acho que pode ser só pessoa assim também. Acho que fica mais prático, mais limpo. Vou deixar assim. Sem o
pessoas, a gente tira a lista lá. Então tá aí. Ficou assim. Se a pessoa fornecer o ID, quer dizer que ela quer o... Aqui aqui é pessoas e outro é só pessoa, tá? Então aqui ela tá pegando um ID específico da pessoa. Vamos lá na nossa aplicação. Eu vou tirar esse aqui, vou deixar só pessoas para a gente arrumar a nossa rota aqui. Vai ser só pessoas, tá? E vamos fazer a pessoa também obter só a pessoa de forma isolada, tá? Vou dar um get pessoa by ID. Ele vai procurar a pessoa e vai devolver a pessoa para a pessoa do outro lado. Eu vou pausar aqui o nosso endpoint e vou subir ele de novo, tá? Bom, vamos novamente aqui, ó, obter a listagem de pessoas. Ó lá, tá vazio. A gente vai setar uma pessoa aqui que é o Pedro. Vou colocar aqui o Paulo. O CPF aqui vai ser 01. O Jonas vai ser CPF 2. O Lucas vai ser CPF 3. E pronto, já temos uma lista aqui de pessoas, tá? Olha lá, ó. Tem várias pessoas, tá? E vamos dizer que eu queira que lá a pessoa lá no endpoint, ela quer só os dados do Jonas. Então, vou vir aqui e vou dar um get e vou fornecer só o ID do Jonas. Vou dar um send, veja que me retornou só o ID do Jonas. Se eu colocar um ID errado, olha lá, pessoa não encontrada. Se eu colocar o ID certo, devolveu a pessoa, tá? Então, de uma forma bem simples, a gente construiu já uma API completa para poder cadastrar pessoas. A gente aprendeu a verificar se a pessoa já existe, a gente aprendeu a alterar o dado da pessoa, a gente aprendeu a deletar a pessoa, né? Enfim, nós fizemos todo um cadastro de pessoa em memória, tá? Isso poderia ir para um banco? Poderia, mas não é o momento. A gente vai ter uma aula só para banco, né? Para a gente não ficar se perdendo aqui. Então a gente vai se manter aqui no mínimo só gravando em memória para a gente poder fazer os nossos testes aqui. Então a gente já até aprendeu a usar conhecimentos que nós já obtemos na aula passada. Nós obtemos aqui ID de pessoa, a gente aprendeu a procurar o dado da pessoa, a usar funções que a gente aprendeu na outra aula, a gente aprendeu aqui a usar struct, a preencher também uma lista de struct, tá? A gente aprendeu a consumir uma função de terceiro aqui para obter um UID, né? Então a gente já viu vários conhecimentos aqui, né, numa única aula, tá? Bom, essa aula ela vai ser encerrada por aqui, pessoal. Fica a tarefinha aí para vocês não perderem o banco de dados de vocês. Que tal vocês mandarem salvar a lista de pessoas em um JSON? Ou seja, cria uma função salvar, ela salva, quando você abre a aplicação de novo, ela recupera esse usuário. Isso aí vai ficar como tarefinha para vocês fazerem. Isso vai ser explicado numa outra aula, né, para vocês poderem utilizar. Tá, mas eu vou deixar como tarefa aí um desafio para vocês fazerem. E vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.